E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, antes de a gente iniciar o vídeo, eu só quero agradecer vocês por ter visto o nosso vídeo anterior, ter comentado, ter dado as opiniões de vocês lá. É muito importante a gente ver que tá servindo para alguma coisa, né? Nossa documentação, digamos assim, do que está sendo feito até agora, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Madreve e ele é o Vitor. Então, pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai passar para vocês a informação de tudo que a gente gastou até o momento pré-imigração, sem contar com o dinheiro que a gente tem guardado para imigrar. Acha que é esse valor? Ou esse valor aqui, Ou esse daqui? ou até aquele ali. A gente não vai falar aqui do valor que o governo pede para o visto de procura de trabalho, que são os 3 salários mínimos portugueses, que são cerca de 870 euros para 3 meses, no caso. São três ou são quatro? 4 meses, 120 dias. 4 meses, desculpa, gente. São 4 salários mínimos exigidos pelo governo para que possamos dar entrada no visto. Lembrando que para você dar entrada no visto, você já tem que ter esse dinheiro em mãos. Esse dinheiro ele tem que estar em alguma conta comprovada tanto em euro ou até mesmo em real, não tem problema. Mas tem que estar numa conta, essa conta tem que ser da própria pessoa que deu entrada no visto. Não pode ser uma conta de um terceiro, de nenhum parente, nem o próprio cônjuge, não pode. E hoje a gente vai falar todos os gastos que tivemos para fazer essa imigração, sem contar só esses 4 salários. Esses 4 salários a gente pode até dar uma ideia para vocês, porém a gente vai falar especificamente de todos os gastos antes da imigração, de viajar para Portugal, porque lá a gente precisa também comprovar na entrada, né, no aeroporto, a gente vai precisar mostrar, se alguém perguntar, qual é o valor que a gente tem em conta, e antes disso, a gente tem um valor bem alto para se gastar e a gente vai passar detalhadamente para vocês tudo que a gente gastou até o momento. Então, a gente vai deixar bem claro para vocês agora. Então, iniciando, a gente tem uma colinha, a gente tem o nosso caderno fazendo uma colinha para dar uma noção, porque a gente não tem como guardar de cabeça, né? Então, assim, entrada para o visto. Para a gente dar entrada no visto, a gente gastou tudo que poderia nos ajudar. Inclusive, a gente gastou para uma ajuda lá da VFS e eles verificaram nossa documentação, disseram tudo que estava correto e que não estava correto, fizeram correções para a gente, inclusive redigiram alguns documentos para a gente e a gente só assinou. Então a gente não precisou nem deixar o próprio documento que a gente levou. Alguns documentos foram redigidos por eles. É quando você opta pela ajuda. Você tem a taxa consular que você paga para dar entrada no visto, e lá o consulado tem alguns serviços, a VFS, desculpa, a VFS tem alguns serviços que ela te oferece. Um desses serviços seria a ajuda da funcionária de lá para poder preencher. Como a gente não queria ter problemas com isso, a gente já pagou para que ela pudesse preencher para a gente. Fora isso, teve a questão do courrier, que é a questão deles enviarem o passaporte para a gente por correio. Teve também o serviço de foto, que pediu para eles tirar, a gente não levou nossa foto, tirou foto lá na hora. E também teve o serviço de notificação por e-mail, que a gente recebe as notificações lá da VFS por e-mail, né? Então também teve esse serviço que a gente paga à parte. Então a gente fez todo esse somatório para ter menos risco, né, de algum problema. E aí a gente gastou um valor de. A gente gastou o valor de R$ 1.127,47 por pessoa. Esse valor para mim e esse valor para ele. Exatamente pelo que a gente disse, a gente não queria ter problemas futuros e a gente não queria, tipo, acabar de apresentar a documentação e a primeira exigência já ser um erro nosso. Graças a Deus fizemos isso, porque a gente já chegou de cara, a menina já fez toda a conferência e já tinha algumas coisas erradas e a gente já consertou ali mesmo naquele momento. Na Então, verdade, foi uma coisa errada, né? Na hora de somar as datas, eu não contei com um dia. Então, assim, em vez de dar 90 dias, que é o que eles pediam para de inicial, né, os primeiros 30 dias,
aliás, 120 dias, né? Deu 121 dias, entendeu? Então, isso acarretou em ter que trocar a data na carta de intenção, a data no formulário, e isso tudo ela foi notificando pra gente ali, graças ao serviço que a gente pagou dela, né? Pra ela ver, porque senão ela só ia pegar documento e enviar pro consulado, e depois ia ter aquele monte de pendência que eles vão gerando, né? Que a gente tem que ir respondendo por e-mail. O Madrilho não falou, mas isso também acarretou na mudança na reserva, porque a gente deu entrada no visto com reserva do Airbnb. Aí depois a gente ainda trocou para o Booking, só que a gente deu entrada com reserva. Então, além dessas trocas que ele falou, a gente também teve que trocar a reserva com a diferença de um dia, mas quando você troca, os preços já mudaram e às vezes o preço fica até maior, então isso é bem complicado. Mas, como a gente teve ajuda, isso facilitou muito, porque isso daí poderia retornar para a gente tipo um mês depois, 2 meses depois, seja lá quando fosse a primeira análise, já ia ser o primeiro problema. Então isso ia dificultar mais, ia demorar mais. Então a gente deu a entrada com esse valor aí. A gente gastou juntos cerca de quase R$ 2.500, só que ainda foi um pouquinho mais, porque a gente não mora em uma capital. A gente mora numa cidade de interior, então a gente teve que gastar também com passagem. Com passagem, a gente gastou o valor de R$ 360 e de volta. A gente optou por ir lá na VFS do Rio, então a gente agendou e fomos para lá, porque até então, pelos relatos que a gente via, era melhor você já entregar em mão na VFS por ser mais rápido para enviar para o consulado, né? E realmente é. A gente levou no dia, ela já mandou para a gente protocolo no dia e falou que nesse mesmo dia ia ser enviado para o consulado. E, tipo, era uma sexta-feira, na segunda-feira a gente já recebeu a notificação deles lá que o documento tinha sido enviado para o consulado. Então a gente gastou com passagem, né, da nossa cidade até para o Rio, que foi R$ 360 para eu e ele, 180 para cada um. Fora isso, teve alimentação no dia, né, porque a gente teve que comer na rua, então foi R$ 80, 40 para cada um. E fora as condições dentro do Rio, né? A gente andou. A gente pegou Uber, não lembro se a gente a pegou gente Uber. andou no VLT. A gente andou no VLT, né? Aí a gente ida e volta. Então a gente foi lá para R$ 30. É. É. Em Aí a gente relação. teve, antes disso, que a gente vai passar valores não em ordem, antes disso a gente teve que fazer a impressão, né? A gente pediu, foi a certidão, qual é o nome que a gente materializou? Foi antecedentes criminais. Certidão de antecedentes criminais. Essa certidão, ela é impressa, gente. Como ela é impressa, ela tem que materializar no cartório, porque não é algo que vem assinado e carimbado, é algo digital. E aí, para materializar, por cada certidão, a gente já gastou R$ 27,22. Materializamos e vira um outro documento feito pelo cartório e pagamos também o apostilamento de cada uma, que aqui no estado do Rio de Janeiro varia pouco o valor. A gente fez na cidade de Macaé, interior do Rio de Janeiro, custou R$ 132,97 cada uma. Deu uma folha para cada pessoa, então foi R$ 132,97 para ele e R$ 132,97 para mim. A gente está falando o valor dos dois, chegar no final, se vocês quiserem saber o valor de uma única pessoa, vocês vão pegar e dividir o valor no meio, então vocês vão ter uma noção de quanto vocês gastariam. Depois disso, veio um novo valor que a gente não imaginava que ia gastar o tanto que a gente gastou, e a gente gastou um pouco mais, que foi compra das malas. Tá, vamos explicar isso um pouco melhor. Depois que o visto foi aprovado, que tanto o meu quanto o dele foi aprovado e estava tudo decidido, fomos comprar as passagens. E com a agência que a gente comprou a passagem, nós recebemos uma mala extra para cada um. Ou seja, geralmente as passagens dão direito a uma de 23 quilos, uma de 10 e a bagagem de mão. E nessa aí, a atendente deu para a gente mais uma bagagem de 23 quilos para cada um. Ou seja, ficamos com 4 bagagens de 23 quilos, 2 de 10 e 2 de mão. E a gente não tinha as malas, né, para poder viajar. A gente já ia comprar as malas e tínhamos que comprar 4 malas de 23 quilos. Então, corrigindo o que ele disse que geralmente a gente tem direito a uma mala de 23 quilos, mas isso não é uma coisa comum.
Geralmente a gente tem direito a uma mala de 10 quilos mais uma mochilinha de mão. As passagens que eu andei vendo é isso que dava direito. E aí ele conseguiu, num grupo que a gente tá, de pessoas que já emigraram e pessoas que ainda vão emigrar, um grupo mesclado. Tem gente que está em preparação e tem gente que já emigrou. Nesse grupo, ele conseguiu uma pessoa que fazia venda dessa passagem pra gente. E essa pessoa ela já conseguiu as 4 bagagens de 23 quilos, 2 para mim e 2 para ele. Então a gente vai ter direito a 2 de 23 quilos cada um, mais uma de 10 quilos cada um. As 23 quilos despachadas, a de 10 é aquela que vai em cima na cabine, na partezinha de cima. E mais a bagagem que não tem peso, ela tem dimensões, que é uma bagagem pequena, que pode ser mochila, mas depende do tamanho da mochila, ou uma bolsa que tem dimensão específica. Então a gente vai conseguir viajar com todas essas bagagens. Graças a Deus, porque a gente vai conseguir levar muita coisa que talvez a gente tenha necessidade aí no início, né? Porque a gente já descobriu um monte de coisa que é muito mais caro lá. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo ir com essas bagagens e com muita coisa. A gente vai levar bastante coisa. A gente até tem um vídeo que a gente vai postar depois e a gente vai mostrar tudo que a gente vai levar e aquilo que a gente tem maior necessidade que a gente descobriu ao longo do tempo pesquisando e descobrindo pelos outros youtubers que a gente assiste. Então, nas 2 primeiras bagagens que eu consegui, são bagagens que eu consegui usadas, tá, gente? Eu entrei pelo Marketplace, aqui na minha cidade eu encontrei 2, depois encontrei 2 em outra cidade, mas que trouxeram uma delas para mim. Nas 2 primeiras, eu comprei elas por R$ 250 cada, então deu R$ 500 em 2 bagagens. Depois eu achei 2 no Marketplace em outra cidade. Eu pedi para trazer uma que tinha uma pessoa que era parente da pessoa que estava vendendo, trouxe para minha cidade e eu comprei R$ 200. E eu também comprei uma outra de R$ 200. Então, ao todo, em 4 malas, a gente gastou o valor de R$ 900. Porém, a gente precisa de 2 bagagenzinhas de mão pequenas, porque a mochila ela ultrapassa o tamanho que é liberado colocar embaixo da poltrona dentro da cabine. Então, a gente gastou mais R$ 45 cada um, que a gente esqueceu de colocar ali. Eu estou falando para vocês agora. R$ 45 cada um, para que tenha essa bagagem nas dimensões exigidas pela empresa aérea. E aí vocês têm que olhar, de acordo com a empresa aérea, qual é a dimensão exigida por eles, para não ultrapassar e acabar perdendo as coisas de vocês na hora do embarque. E aí, depois disso daí... Aí foi onde o bolso deu de verdade. Aí dói, gente. Dói muito, porque o preço... É o preço mais alto de tudo que a gente está falando para vocês. Assim, primeiro a passagem de avião, né? É importante. Então, assim, não tem muito pra onde correr. Tem que ir para um agente de confiança ou comprar direto na companhia, mas as passagens não são baratas. A gente conseguiu um preço que a gente achou bacana por tudo que ofereceu pra gente, né? Tinham oferecido eSIM pra gente, tinham oferecido seguro com sala VIP, a gente que optou por não querer, não pegar, né? Mas a passagem em si foi R$ 3.374,50 por pessoa, né? Então, deu em torno aí de R$ 6.700 para os dois. 6.749, eu lembro bem, que valor alto, a gente não esquece. Aí a gente optou por, depois de todo esse processo, nosso visto teve problema, o meu teve 2 vezes, o dele teve uma vez. O meu chegou a avisar que teria audiência prévia, eu tive 10 dias para resolver correndo. Então, depois disso, a gente optou pelo relocation, que a gente entendeu que pagar Booking ou Airbnb era um valor jogado fora, porque é um valor tão alto para 4 meses, mas tão alto, que não valeria a pena. Então, valeria a pena, já que já tinha dado entrada no visto, correr atrás de fazer um relocation. E aí a gente correu atrás de alguns e a gente resolveu contratar um que ficou no valor... Tá, vamos lá. O valor do relocation foi €500. E aí teve o quarto que nós conseguimos, né? Que foi €350 de calção mais €350 de renda, da primeira renda. A gente até então, quando tinha dado entrada no visto, a intenção era alugar um Airbnb e por lá a gente procurar. Só que eu falei com ele que o valor que a gente ia pagar no Airbnb, né, seria quase os €500 do relocation.
E ainda correria o risco de a gente não achar um quarto, porque a gente não tem contatos lá, estamos indo só, né? Então, assim, poderia ser passado a perna ou algo do tipo. Então, a gente preferiu ir com uma forma mais segura, né? E aí a gente preferiu gastar um pouquinho a mais para poder chegar lá e já ter esse conforto de já ter, né, o quarto que a gente o quarto escolhido, alugado, e ia ter lugar para gente ficar pelo menos os 3 primeiros meses, né? Então a gente gastou 500 euros com o valor do relocation, mais 350 euros de calção. E a primeira renda a gente vai pagar assim que a gente chegar lá. Então a primeira renda esquece. Não tá A aqui. gente só está falando, mas não vai estar aqui. Porque lá já é o valor que a gente está levando para gastar lá. No total, a gente falou em euros, mas no total, 500 com 350 deu R$ 5.517,97. Lembrando que as moedas oscilam muito. Como a gente, no dia, a gente não guardou o valor, ontem o euro estava 6,26, a gente fez o cálculo em cima de 6,26. Mas ainda foi um pouquinho mais porque a gente paga taxas. Não é só o valor do euro. Então foi um pouquinho mais, mas não tão mais. E aí depois disso, a gente resolveu que fazer o NIS e o NIF por aqui sairia não mais em conta, porque direto em Portugal a gente poderia fazer sem procurar ninguém, sem pagar, mas sairia logo e a gente chegaria lá com facilidade de conseguir emprego. Inclusive, ele conseguiu até entrevista daqui e eu achei isso muito interessante, porque se ele não tivesse o NIS e o NIF, as entrevistas não iam valer de nada e ele está tendo alguns retornos da entrevista, de repente a gente já até chega lá e ele consegue ser contratado por já ter NIF e NIS e facilitar a nossa vida, porque eles perguntam quando a gente vai, eles perguntam se tem NIF, se tem NIS, eles perguntam um monte de coisa na entrevista, então acho que isso facilita bastante. A gente resolveu pagar os documentos. O NIF a gente teria que pagar para alguém fazer de qualquer forma, porque a gente não conhece ninguém lá para ser nosso representante fiscal. Mas o NIS estava naquele problema na época que não. As empresas pedem que você tenha NIS e o NIS pede a EMA não. Não é a EMA sei. não. O órgão lá pede que você tenha o emprego, né? Então ficou naquele choque. Eu falei assim, é melhor a gente pagar para não ter esse problema. Já chega lá com o máximo de conforto possível. E, gente, quando chega lá, é correr atrás de utente, é correr atrás de certificado de morada, entendeu? Aí ainda tem a questão de conseguir emprego. Então, assim, é tanta coisa para ficar resolvendo. Então, quanto menos coisa a gente puder resolver, já levar para lá resolvido, melhor, entendeu? Então, assim, foi a decisão que a gente tomou de tirar o NIS e o NIF daqui. E aí ainda tem aquela, né? Ainda tem depois você, além de conseguir tudo, você ainda tem que conseguir marcar a entrevista na AIMA, porque o visto dele veio com entrevista marcada já no passaporte. O meu não veio. Então eu ainda vou ter que correr atrás disso. Então, quanto antes você resolver tudo, é melhor para você não chegar lá e, tipo, ficar 3 meses, 2 meses, ou até um mês mesmo desempregado e não conseguir nada, porque você precisa esperar sair documento e aí você fica gastando o dinheiro que levou daqui. A gente sabe que em real, relacionado, né, ao euro é desvalorizado, então a gente sabe que a gente tem que levar em real muita grana e aí seria complicado. Então é melhor pagar daqui e já chegar lá e conseguir emprego logo, facilitar a nossa vida. E aí a gente pagou o valor de 215 euros por pessoa para NIS e NIF. Então 215 para mim, 215 para ele. Lembrando, total desse valor em real, porque a gente fala em euro, parece ser pouco, né? Parece, gente, mas não é. Em real deu R$ 1.345,90 para cada como eu falei para vocês, para cada um. Porém, eu calculei no valor de 6,26 do euro, mas a gente paga taxas para conversão e hoje a gente sabe que também tem IOF em cima. Então, assim, a gente pagou um pouquinho mais em quase tudo que a gente falou aqui. Aquilo que a gente falou que está em euro, a gente tem um acréscimo que a gente não sabe, então a gente colocou o valor específico. A gente foi desorganizado nesse ponto, a gente não salvou os comprovantes, entendeu? Então, assim, teve gasto que pode ter sido um pouquinho maior em função dessa parte do euro aí, mas vocês vão conseguir ter uma noção mais ou menos do total que a gente gastou. Porque a gente só tem algumas coisas anotadas específico, o valor exato, como, por exemplo, a entrada no visto,
porque eles dão uma notinha detalhado com todas as informações, então a gente tem o valor total para entrada no visto. Porém, tem coisas que a gente não guardou nada muito específico. E aí eu tenho, por exemplo, na Wise, que é o aplicativo que a gente usa para conversão do dinheiro, a gente tem o quanto a gente pagou de NIS e NIF, que a gente fez uma transferência para quem retirou para a gente. E aí, além disso, a última coisa que a gente anotou aqui foi a reserva de passagem para o retorno, porque a gente precisa ter uma reserva de passagem de retorno para dar entrada no visto. Ao menos isso daí é de acordo com cada estado. Entendam isso, porque tem estado que dizem que exigem a passagem mesmo, nem é só reserva. Então, a gente não precisou, a gente só precisou pagar para ter a reserva, e essa reserva, para os dois, deu R$160. Foi aquela reserva que a gente faz que duram 14 dias, né? Que a gente faz para poder tirar o visto mesmo. E aí foi esse valor, R$160 para cada um na época. E aí, a gente vai dizer para vocês o total agora. Lembrando que o total entrou mais R$90, que é das duas bolsas que a gente vai colocar embaixo da poltrona do avião, que eu não coloquei aqui. Então, no final, eu vou deixar aqui na tela com o somatório também dos R$90. Então, o total de tudo que a gente gastou foi R$19.064,09. Sem esses... Desculpa, R$19.064,09, sem os R$90 da bolsa. R$19.154, R$154,09. Ah, tá. Ele acabou de fazer o cálculo já na cabeça. Então, esse valor, R$19.154,09. Só para deixar claro, essa foi a nossa experiência, tá? Tem gente que prefere não pagar relocation, tem gente que prefere tirar a documentação lá. Então, assim, isso foi os nossos gastos. Mas não é o gasto exato que vocês vão ter, até porque a taxa consular ela varia de acordo com a taxa de câmbio também, então ela tem atualização, né? Então, mas é para vocês terem uma noção de que, não, por mais que o visto de procura de trabalho agora vai mudar um pouco, esteja um pouco diferente, algumas regras podem permanecer a mesma, né? Como o valor de comprovação, as taxas que você vai ter que pagar para poder tirar o visto, enfim. Então, essa foi a nossa experiência. Vocês podem ter um valor baseado no que vocês vão gastar, né? Sem ser aquele valor que a gente teve que comprovar para ter o visto, tá bom? Mas o que vocês acharam do valor, gente? Foi muito alto? Foi o que vocês estavam esperando? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Vocês já tinham pensado nisso? Vocês já tinham noção? Deixa o comentário. É no finalzinho, mas acredito que quem assistiu vai assistir até o final, então, além de deixar o comentário, curta. Se achar que tem alguém que precisa ou algum grupo que vocês estão com pessoas que queiram emigrar, pode enviar para eles também. E também se inscreva no canal e ative o sininho para você estar sempre vendo nossos vídeos quando a gente postar. Se achou o vídeo ruim, curta, pessoal. Curta e compartilha o pessoal ali da gente, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.